Olá, amados, paz e graça a todos, em nome de Jesus. Aqui estamos nós, mais uma vez, após um feriado prolongado. Aqui chegamos, para gravar mais um vídeo da nossa série, Conhecendo Jesus nas profundezas das Escrituras. Amém, amados? E aqui nós chegamos à nova aliança, aquele Jesus que é anunciado, antes da fundação do mundo, que iria vir, o Salvador do mundo, prometido de Deus, à nação israelita e ao mundo, nós chegamos na nova aliança, onde Jesus é manifesto, o verbo se fazendo carne, nascendo do ventre de uma virgem, E nós vamos conhecer mais a respeito desse assunto, como isso aconteceu, Em Gálatas 4:4, eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo e me acompanhe aí. Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Veja comigo aí, Mas quando chegou a plenitude do tempo, presta atenção, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém, amados? Que maravilha, Olha a informação que o apóstolo Paulo nos dá. Quando chegou a plenitude dos tempos, no tempo oportuno de Deus, Deus envia o filho dele, nascido de mulher, aqui se tratando de Maria, e nascido debaixo da lei, porque ele viria para cumprir a lei, aquilo que o homem não pode cumprir, não pôde e nem pode cumprir, Jesus cumpriu em nosso lugar. Amém, amados? E aqui ele é anunciado, E o verbo se fazendo carne, aí é a encarnação do verbo no ventre de uma virgem. E aquilo que tinha sido anunciado lá atrás, lá de Gênesis, quando a gente começou nessa série, passando por um período profético ali, os profeta Isaías, Miqueias, Agora nós chegamos na nova aliança, aonde a profecia, se cumprirá, aonde o Filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo, agora ele é manifesto como homem. Amém, amados? Em Gálatas 4:4, a Bíblia diz que no tempo oportuno de Deus, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Amém, amados? Aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, Evangelho do doutor Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o doutor Lucas. Amém, amados? Nós vamos, se você ler Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 50, está toda a narrativa, O anúncio do anjo a Maria, como Maria se comportou, como ela recebeu a notícia de que iria dar à luz o Filho de Deus, o Messias prometido, Então, mas nós vamos nos ater, até para que a gente não tome muito tempo, nós não temos tempo para expor todo o texto, mas se você ler Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o 50, você vai entender. E também eu vou deixar o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Também você vai encontrar a narrativa ali, do nascimento de Jesus. Amém? Lucas, capítulo 1, eu vou ler do versículo 28 ao 33. Presta atenção, diz assim, E entrando o anjo onde ela estava, disse, ela quem? Maria, Salve agraciada. Presta atenção, não é salve cheia de graça, é salve agraciada por Deus, Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Versículo 29, Lucas 1, 29, olha. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Presta atenção, Maria ela não entendeu. Quando o anjo disse para ela, salve agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres. E ela foi surpreendida, ela ficou surpresa, sem entender nada, daquilo que o anjo havia acabado de falar para ela. No versículo 30 diz assim, Disse-lhe então o anjo,
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Não é que Maria era cheia de graça. Graça é o favor imerecido de Deus que nos alcança. Foi a graça de Deus que a alcançou. Se você ler Lucas 1, do 46 ao 50, é conhecido como Cântico de Maria. Você vai entender ali a posição de Maria como serva, né? Como humana, né? Uma pessoa humilde que recebeu, ouviu o anjo e creu, né, nas profecias, na profecia da qual o anjo havia falado para ela, porque ela já conhecia, ela era uma israelita, né, da tribo de Judá, genealogia de Davi, e ela conhecia, né, a lei de Moisés, porque ela era uma judia. E ela creu, né, por acreditar, ela foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador do mundo e da própria Maria, que é Jesus Cristo. Amém, amado? Versículo 31, Lucas 1,31 diz, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que maravilha, hein, irmão? Que maravilha. Então aqui é o anúncio do anjo a Maria, de que ela iria dar à luz ao Salvador do mundo, a Jesus Cristo, o meu, o teu, o nosso Senhor e Salvador, o único em tudo, é o único que já nasceu rei. Mateus 2, verso 4, a Bíblia diz isso. É o único que nasceu em um ventre virgem, que nunca foi usado por ninguém, é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, é o único que pode fazer o elo de ligação, é o único intercessor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por quê? Porque ele é o único que nunca pecou. Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, herdando de Maria a humanidade, mas não a sua culpa, porque ela também era uma pecadora. E nós vamos entender isso depois. E se você ler os evangelhos, a própria Maria diz que Deus se compadeceu dela, né, porque Deus é misericordioso e a graça de Deus o alcançou. A encarnação do Verbo é um dos maiores milagres, meu irmão, que já existiu. E nós só podemos entender isso, né? Jesus nascendo do ventre de Maria, herdando dela a humanidade, não o pecado, quando o Espírito Santo de Deus nos dá essa graça de entender, né, esse milagre, como ele deu graça a Maria, para que ela entendesse tudo o que estava acontecendo. Amém, amados? Aí, a Bíblia disse que ele ia ocupar o trono de Davi, seu pai. Quando a Bíblia fala de Jesus, filho de Davi, amados, está falando da linhagem real dele, tá? De onde ele vinha, da linhagem real, de onde Jesus veio, da linhagem do rei Davi. Quando a Bíblia fala filho do homem, está falando da humanidade de Jesus, amém, amados? E quando a Bíblia fala filho de Deus, está falando da sua divindade, amém? Só para que você entenda. E eu vou ler mais um versículo, está na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 8. Olha o que diz, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É Deus falando aqui a respeito de Jesus, mas acerca do Filho, né? Ele tem superioridade sobre os demais, sobre a lei, sobre Moisés, sobre os anjos. E o trono dele é para os séculos do século, como Lucas disse aqui, Lucas 1, 33, né? Porque ele vai ocupar o trono do seu pai Davi e o seu reino é eterno, né? E após ele morrer e ressuscitar, ele reina eternamente, amados, né? Absolutamente. Sobre céus, terra, inferno, Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, amados? Nós estamos aqui conhecendo mais um pouco da história do nosso Mestre Jesus, autor e consumador da fé, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o único que pode e te representa diante de Deus, o único que perdoa pecados, o único, amado, que pode te ressuscitar dentre os mortos, para que você tenha uma eternidade ao lado do Pai. Amém, amados? Nós ficamos por aqui.
né? E no outro vídeo nós iremos dar continuidade dessa série, conhecendo a Jesus nas profundezas das Escrituras, né? Agora ele é manifesto, ele é avisado, né? Anunciado a Maria do que iria acontecer. Ela recebe essa profecia, agradece a Deus, se disponibiliza, eis-me aqui a serva do Senhor, e depois nós vamos conhecer mais um pouquinho da história, dando continuidade no próximo vídeo, e eu te vejo daqui a pouquinho lá, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.